1 Coríntios, capítulo 15, versículo 29 até o versículo 34. Nós vamos falar hoje sobre a esperança da ressurreição, produzindo firmeza de coração. Vamos ler juntos, então, a palavra de Deus. De outra forma, que farão os que se batizam em favor dos mortos? Se, em absoluto, os mortos não ressuscitam, por que então se batizam em favor deles? E nós, por que nos expomos também a perigos toda hora? Morro todos os dias. Eu afirmo, por causa de vós, que sois a minha glória em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se, como um simples homem, lutei contra feras em Éfeso, de que me adianta isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não vos enganeis. As más companhias corrompem os bons costumes. Voltai à sobriedade, como convém, e não pequeis mais, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vossa vergonha. Somente até aqui, meus irmãos. Vamos orar. Pai querido, obrigado por tua palavra. Obrigado porque o Senhor fala conosco através das tuas escrituras. E nós te pedimos, ó Senhor, que essa leitura, cuja tua voz já ouvimos, seja também explicada e aplicada aos nossos corações. Que a tua igreja seja renovada em esperança acerca da ressurreição. Que a nossa vida seja transformada e edificada pela tua palavra, hoje e sempre. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Meus queridos, nós temos trabalhado aqui o capítulo 15 de 1 Coríntios. Esse capítulo é um capítulo bastante extenso. Ele tem aí seus 58 versículos. Dentre os problemas que a igreja de Corinto enfrentava, um deles era a negação por parte de um grupo da igreja acerca da doutrina da ressurreição. Eles não negavam necessariamente ou somente a ressurreição de Jesus Cristo. Aquele grupo, eles negavam a existência da ressurreição. Por consequência disso, Cristo não haveria de ressuscitar, ou ele não teria ressuscitado, melhor dizendo. E isso é um problema muito grande para o Evangelho. O apóstolo Paulo inicia esse capítulo 15 demonstrando que a descrença na ressurreição dos mortos, como anula a possibilidade de Jesus ter ressuscitado dos mortos também, faz com que o Evangelho seja vão. Não só a fé no Evangelho, mas é a fé vã, num Evangelho vazio. Porque esse Evangelho sem ressurreição não traz verdadeira salvação e não é capaz de gerar em nós esperança verdadeira. Assim o apóstolo Paulo começa a corrigir a igreja, principalmente no que diz respeito à ressurreição, apresentando argumentos acerca da veracidade da ressurreição de Jesus, a necessidade dessa ressurreição para que o Evangelho seja realmente uma palavra de salvação e para que aquela igreja seja consolada, confortada e tenha esperança nessa realidade, de que Jesus ressuscitou, de que há salvação para nós e que um dia nós também vamos ressuscitar. Então eu quero abordar aqui esse novo trecho. O apóstolo Paulo agora, a partir do versículo 29, ele vai falar sobre a esperança como a razão, como o motivo, como aquela doutrina que traz fortaleza aos corações para que eles fiquem firmes diante da morte, diante das dificuldades dessa vida. Então ele começa aqui no versículo 29, abordando já da seguinte forma: de outra forma, que farão os que se batizam em favor dos mortos? Veja que ele começa, o versículo 29, ele começa esse trecho já falando com essas palavras, né? De outra maneira, de outra forma. Ou seja, vamos recapitular um pouquinho. O último argumento de Paulo era: se não há ressurreição, não há salvação. Se Cristo não é as primícias dos que dormem, nós continuamos mortos em nossos delitos e pecados, nós não temos vida em Cristo, nós não experimentamos salvação e nós no futuro também não ressuscitaremos. Se isso não é verdade, de outra forma, como ele começa, ele vai dizer então: que farão os que se batizam em favor dos mortos? E aqui, meus irmãos, logo no primeiro versículo a gente já chega numa dificuldade gigantesca.
Eu não sei vocês, ao lerem esse versículo, mas você se depara logo com uma questão que dá para arrancar os cabelos. Que negócio é esse de se batizar em favor dos mortos? Esse trecho aqui é um dos trechos mais difíceis das Escrituras acerca da sua interpretação. Para você ter ideia, em estudos sérios, existem pelo menos de 7 a 20 propostas exegéticas para interpretar esse versículo. A maioria delas, eu discordo e vou apresentar aquela que eu acho que melhor contorna os desafios, tanto de todo o Novo Testamento acerca da ressurreição, quanto os desafios dentro do próprio contexto. E a proposta é a seguinte: alguns irmãos defendem que o apóstolo Paulo está aqui sendo irônico com a igreja. Ele está pegando uma prática que alguns irmãos da cidade fazem erroneamente. Qual prática seria essa? Eles creram no Evangelho, o Evangelho da salvação, que envolve a ressurreição dos mortos, e nessa fé eles se batizaram. Naquela época, assumir a fé em Jesus Cristo era muito arriscado. Então, não havia espaço, não havia gap, não havia distância temporal entre o crer em Jesus Cristo e o ser batizado, como acontece hoje. Logo no século II, a igreja percebeu que, em momentos de avivamento, é importante que seja atestado pela igreja a fé daquela pessoa que confessou Jesus, para que depois ela seja batizada. Mas no primeiro século, não. Como Filipe fez com o eunuco, as pessoas declaravam sua fé em Jesus Cristo e logo em seguida elas eram batizadas. Então, muitas pessoas vieram à fé em 1 Coríntios, ou na cidade de Corinto, vieram à fé, começaram a crer em Jesus Cristo, foram logo batizadas. E as pessoas dizem: não, então, o que foi feito dos mortos, dos nossos parentes que não creram em Jesus Cristo? Eu já sei, vamos nos batizar em favor deles. Então, alguns, segundo essa teoria, se batizavam para que os seus parentes mortos também participassem da fé. Só que a gente não tem muita evidência científica, histórica acerca disso, nem textual. Então eu quero propor uma outra alternativa. A alternativa seria: não, Paulo não está sendo irônico. Paulo não está dizendo: olha, e esses errados aí? Como que eles se batizam em favor dos mortos se não há ressurreição? Para mim, essa não é a melhor alternativa, porque parece que o apóstolo Paulo está ratificando essa prática, que seria bastante incomum, incompatível com tantas outras coisas que nós vemos no Novo Testamento. Eu acho que a melhor forma é a seguinte: leia comigo aí com bastante cuidado para você entender. Diz aí o versículo 29, de outra forma, ou seja, se não há ressurreição, se Cristo não ressuscitou, se Ele não é as primícias, que farão os que se batizam pelos mortos, ou por causa dos mortos? Ou seja, os que se batizam, eles são participantes de alguma coisa que os mortos fizeram e gerou benefício para eles. Ou seja, o que farão aqueles que se batizam e que foram beneficiados por algo que os mortos fizeram? Pastor, ainda não entendi nada. Então, vou construir aqui um cenário para que a gente possa entender. Imagine que o apóstolo Paulo está falando o seguinte: olha, se não há ressurreição dos mortos, de outra forma, de outra maneira, o que farão aqueles que viram os fiéis sendo mortos por causa do Evangelho, e eles morreram com intrepidez, eles morreram com firmeza de coração, porque eles acreditavam na ressurreição dos mortos? E ao verem pessoas firmes na hora da morte, ao verem pessoas intrépidas, verem pessoas confiantes na hora de morrer por causa de Jesus Cristo, porque criam na ressurreição, outras vieram a se batizar. Se a ressurreição não existe, o que será feita da fé, da confiança daqueles que morreram como mártires? O que será feito daqueles que vieram a se batizar, a crer em Jesus por causa do testemunho dos mártires? De outra maneira, agora você vai entender melhor. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? De outra maneira, o que será daqueles que se batizaram porque viram alguém morrer convicto na doutrina da ressurreição? Meus amados irmãos, o apóstolo Paulo está trazendo aqui, não uma ironia à igreja de Corinto, mas ele está fincando mais uma estaca acerca da implicação salvífica da doutrina da ressurreição, de que ela não é opcional para o cristianismo,
de que ela é essencial, e ela foi a esperança de muitos que morreram naquela cidade, guardando a fé em Jesus Cristo, por causa da ressurreição do Cristo e da esperança da sua própria ressurreição. E isso levou muitas pessoas que testemunharam esses martírios a crerem também. Se a ressurreição não é verdadeira, o que será feito dos que morreram e o que será feito daqueles que se batizaram por causa dos mortos? Meus queridos irmãos, o ponto do apóstolo Paulo, ao iniciar aqui esse versículo 29, é mostrar que a ressurreição foi a mola mestra, foi um impulso que fez com que os nossos irmãos no primeiro século tivessem força para sustentar o testemunho do Evangelho, não só diante de uma congregação, não só diante de uma cidade hostil, mas também diante da condenação, da humilhação e da morte. Esse testemunho da ressurreição era importante porque quando eles foram levados para a morte, eles sabiam que a morte não era um fim, amém? A doutrina da ressurreição fez com que essas pessoas em Corinto e em outras cidades onde as igrejas foram plantadas, onde o evangelho chegou, fez com que as pessoas fossem à morte com confiança, com fortaleza, porque sabia que a fogueira, sabia que a degolação, sabia que ser lançado às feras, isso não era o fim das suas vidas. Porque ao fechar os olhos havia salvação. Havia descanso eterno junto com Jesus Cristo, porque se a ressurreição Jesus Cristo ressuscitou, ele não ficou no sepulcro, ele está nos céus, ele está lá para nos receber. Em segundo lugar, se houve ressurreição de Jesus Cristo, e ele é a primícia daqueles que dormem, mas ele também é a primícia daqueles que ressuscitarão, eu posso encarar a morte com intrepidez, porque eu também um dia vou ressuscitar. Eu não serei apenas um espírito vagando nesse mundo com o consolo de Cristo, mas eu serei alguém que aguardará o dia da minha própria ressurreição e glorificação. Isso é importante. E o apóstolo Paulo está dizendo, se não há ressurreição, isso não acontece. A fé dessas pessoas e de vocês, ela é vazia. A ressurreição é importante para que a salvação seja real, porque se Cristo não ressuscitou, não há salvação. Mas a salvação também é importante, como nós falamos, porque ela é a coroa da esperança. É aquilo que os crentes aguardam, e aqueles que morreram aguardando a completa obra redentora de Cristo. A ressurreição dos mortos em geral. Se há ressurreição, Cristo pode sim ressuscitar. Se Cristo ressuscitou, há salvação. E essa salvação envolve a minha ressurreição também. E eu posso sustentar isso não somente agora, quando tudo está bem. Eu posso sustentar isso até a morte. Eu posso sustentar isso até o martírio. E aí o apóstolo Paulo vai reforçar na continuidade do versículo. Olha aí comigo. De outra forma, que farão os que se batizam em favor dos mortos? E aí ele diz, se, em absoluto, os mortos não ressuscitam, por que então se batizam em favor deles? Ou então, por que se batizam por causa deles? Então ele reforça a ideia, eles estão se batizando por causa do testemunho dos mortos. Eles estão se batizando porque os mortos sustentaram a palavra da fé até a morte. E isso implicou a eles um testemunho de veracidade. Eu posso crer nesse Cristo. O que é que faz essas pessoas não negarem Jesus até a morte? É porque Jesus morreu e ressuscitou, então bem, eu vou participar da fé delas. Eu vou testemunhar que Cristo também é real, porque eles sustentaram essa palavra fielmente até o dia da morte. Se a ressurreição não existe, é tudo vão, meus irmãos, é tudo vão, é tudo vão. Como o apóstolo Paulo vai falar logo a seguir, comamos e bebamos. Vai lá, sai da igreja, vai lá comer seu churrasco com os amigos, jogar bola, beber caipirinha, estourar champanhe, roubar banco, se prostituir, faz o que tu quiser, porque é vã a palavra de Deus, é vã a palavra da ressurreição. Mas graças a Deus, como nós temos abordado até aqui, a ressurreição é uma doutrina real, amém? E a âncora da nossa salvação.
Daí o apóstolo Paulo vai para os versículos 30 a 32, demonstrando que não somente aqueles irmãos, mas o próprio grupo apostólico, o próprio grupo dos proclamadores da palavra, do evangelho, eles também estão se sujeitando a sofrimentos. E isso se dá por causa que a ressurreição de Cristo é real, e a deles um dia no futuro também será. Olha o que o pastor também, né? Mas o apóstolo Paulo diz dos versículos 30 ao 32. E nós, por que nos expomos também a perigos a toda hora? Está vendo como faz sentido a corrente que eu abordei interpretativa? Ele está falando, olha, eles se converteram por causa do martírio. E agora ele está falando deles. E nós, por que nos expomos a perigos a toda hora? Versículo 31. Eu morro todos os dias, ou seja, eu sofro, eu tenho passado sofrimento todos os dias. E aí ele diz, para finalizar o versículo 31, eu afirmo, por causa de vós, que sois a minha glória em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu afirmo a ressurreição. Se, e agora ele afirma a sua intrepidez, né? Se, como um simples homem, lutei contra feras em Éfeso, de que me adianta isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então o apóstolo Paulo traz o cenário do sofrimento, não somente àqueles que morreram e que levaram outras pessoas a se batizar, mas ele traz a eles também, ao núcleo apostólico, aos evangelistas, aos pastores. Se não há ressurreição dos mortos, por que é que eu estou me submetendo a sofrimento? Sabe, o apóstolo Paulo está apelando aqui à igreja. Se não há ressurreição dos mortos, se Cristo não ressuscitou e, portanto, não há salvação, por que é que eu estou me submetendo a tantas dores, a tanto sofrimento, a chicotadas, a tribunais injustos, a ter que conclamar a igreja que me sustente financeiramente, a ter tristezas com vocês, ao abordar com dureza para que vocês mudem de comportamento e sejam pessoas fiéis em comportamento a Jesus Cristo? Por que eu me submeto a todas essas coisas? O argumento é simples. A causa é simples. Eu me sujeito a isso porque a ressurreição é real. Eu me sujeito a isso porque quando olho para vocês em pecado, igreja de Corinto, eu sei qual é o destino que vos aguarda se vocês não sustentarem até o fim a palavra de Cristo. Era muito mais vantajoso para mim, se a ressurreição não fosse real, que eu me mantivesse como fariseu, cheio de privilégios, como doutor na lei, sendo benquisto pela sociedade judaica e romana. Se a ressurreição não existe, era muito melhor eu me manter como um perseguidor da igreja, do que aquele que é perseguido em nome de Cristo. A ressurreição é real, e por isso que eu prego, porque ela traz consolo, e ela traz salvação. O apóstolo Paulo vai falar um pouco disso lá na segunda carta aos Coríntios. Eu quero ler com vocês. No capítulo 1. Por favor, abram aí. Nós vamos ler a partir do versículo 8. Irmãos, não queremos que ignoreis a tribulação pela qual passamos na Ásia. Veja bem o que ele está dizendo aqui, ó. Porque foi muito acima das nossas forças, de tal modo que chegamos a desesperar da própria vida. Está vendo aí, Marcelo, no que é que tu está entrando? Olha o que, é que o apóstolo Paulo está falando. Na Ásia, nós sofremos a um ponto que nós nos desesperamos da vida. Alguns vão dizer aqui que a palavra grega remete a pensamentos suicidas. Tipo Jó, sofre tanto que diz assim, por que eu nasci? Por que eu não fui abortado? O sofrimento era tamanho que ele dizia, é melhor morrer do que viver para que esse sofrimento se esgote. Nós desesperamos, nós pensamos, é melhor morrer do que viver, o sofrimento é tamanho. Mas por que ele aguentou? Por que ele sustentou? Diz aqui, ó, versículo 9. Na verdade, tínhamos sobre nós a sentença da morte. O objetivo, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Ele nos livrou de tão horrível perigo de morte e continuará nos livrando. É nele que esperamos e ele ainda nos livrará.
com a ajuda também das vossas orações por nós, para que, pelo favor que nos foi concedido pela intercessão de muitos, também por muitos sejam dadas graças a nosso respeito. Glória a Deus, amém? Veja o que é que o apóstolo Paulo está falando. Eles passaram por tamanho sofrimento, e qual foi a realidade exposta a eles ao final desse sofrimento? Para que não confiassem em si mesmos, mas no Deus que ressuscita os mortos. Ainda que Paulo tivesse morrido em Éfeso, ainda que Paulo tivesse morrido na Ásia, a ressurreição lembra que a morte não é o fim. A ressurreição de Cristo lembra que a morte deles é um testemunho da verdade do Evangelho. O sofrimento revelou a eles que eles não podem confiar em si mesmos, mas no Deus que ressuscita os mortos. Veja que o que traz conforto, esperança, convicção, fortaleza ao apóstolo Paulo é a realidade de que existe um Deus que ressuscita os mortos. E isso trouxe consolo para ele. O apóstolo Paulo vai falar também sobre isso lá no capítulo 4, no versículo 11. Ele diz assim: pois nós que vivemos somos sempre entregues à morte. Está vendo porque lá ele diz, eu morro todos os dias? Pois nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Então, o sofrimento experimentado por Paulo, o sofrimento experimentado por aqueles mártires, o sofrimento abraçado por aqueles que se batizavam pelo testemunho da ressurreição, ele testemunha, ou testemunhava para o mundo, e testemunha hoje, de que o que está ocorrendo em nós não é loucura. Os cristãos são loucos, olha como eles são fiéis, isso é loucura. Não, Cristo se manifesta em nós. Aquele que pôde se submeter à vontade de Deus até a morte, para que gerasse vida em nós, salvação em nós, também nos encoraja, nos fortalece, para que nos momentos de sofrimento, nos momentos de dor, nos momentos de angústia, nós possamos sustentar a fidelidade de Deus, porque Ele não vai nos deixar na morte, assim como Ele não deixou Cristo na morte, porque a morte não é o fim, existe a vida eterna esperando por nós, e porque não é o fim do nosso corpo mortal, um dia ele será ressurreto e glorificado. A doutrina da ressurreição é importante para a igreja de Corinto e para nós, porque a obra de Cristo é real, amados irmãos. A obra de Cristo não envolve somente a morte, a obra de Cristo envolve também a ressurreição, que é loucura para a nossa época, tão cientificista. Mas que para a igreja é a grande confiança, é o grande consolo, e a expectativa que nós aguardamos, porque nós pregamos uma mensagem real de salvação, uma salvação que se baseia na ressurreição de Jesus Cristo. Se essa ressurreição não existe, como o apóstolo Paulo diz aqui, no versículo 32, né? Se como simples homens lutei contra feras em Éfeso, de que me adianta isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Você deve recordar, eu falei disso há uns 15 dias atrás. Por que nós nos submetemos à igreja? Por que nós queremos agradar a Deus em obediência, pela fé? Por que nós vivemos em novidade de vida? Isso envolve muita abnegação, muita negação de si mesmo. Por que nos sujeitamos a essas coisas? Porque a mensagem não é vã, porque a mensagem é verdadeira. O testemunho do Evangelho chegou a nós aqui, em escrituras e em mensagem evangélica, porque o Evangelho é verdadeiro. Alguns liberais ao longo da história quiseram dizer, não, esse negócio de Evangelho aí, a morte e a ressurreição de Jesus é tudo mentira. Os homens mentiram para ganhar dinheiro, para construir uma igreja e viver do dinheiro. Tem muita gente boba, né, que acredita em bobagem, né? Eu já acreditei nisso, eu era um bobão. Criaram uma mensagem de ressurreição para viver do Evangelho, viver sustentado pelas pessoas, preguiçosos. Essa mensagem é mentira.
Aí o testemunho do Evangelho é que muita gente morreu por uma mentira, sustenta uma mentira até a morte, se vive por causa do dinheiro, se sujeitaram à pobreza, se inventaram uma mentira para serem sustentados pelos outros, viveram, abre aspas, mendigando o pão para as igrejas para serem sustentados. Não tem lógica, meus irmãos. Esses nossos irmãos do primeiro século sustentaram a palavra do Evangelho porque eles viram o Cristo morto, mas também viram o Cristo ressurreto. Sustentaram a mensagem do Evangelho porque viram o Cristo tratado como um ninguém naquela cruz, como um falso rei dos judeus. Ele era verdadeiramente o rei dos judeus. Aquele que foi tratado como alguém que não pode se salvar, como salvaria outros, exatamente nos salvou porque ele não se salvou, mas morreu para que fosse o sacrifício pelos nossos pecados. Essa mensagem foi sustentada não porque ela era falsa, mas porque ela era o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que criam. Primeiro dos judeus e depois de nós, os gentios. Não somente dos homens e mulheres do passado, mas nós, homens e mulheres do presente e do futuro. É mensagem de salvação real, fincada numa ressurreição real. Senão, tudo que nós fazemos é banal. Senão, tudo que nós fazemos é banal. É melhor ir para casa e assistir Netflix. Até amanhã. O apóstolo Paulo continua então nos versículos 33 e 34, e são dois versículos rápidos. Ele vai chamar a atenção agora da igreja, para que a igreja não seja enganada acerca dessas questões. Ele diz: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Aqui é importante destacar que o apóstolo Paulo provavelmente está remetendo àquela questão de disciplina eclesiástica que ele tratou anteriormente, da expulsão do irmão que queria se manter na iniquidade. Na verdade, ele não era irmão nenhum. Tinha que entregar ele ao mundo, para o mundo amassá-lo, porque se ele fosse crente de verdade, um dia ele ia voltar. Mas se ele não fosse crente, ele ia continuar comendo e bebendo, porque amanhã vai morrer. Então ele provavelmente está tratando da seguinte forma: não vos enganeis, vocês estão deixando com que más companhias influenciem vocês dentro da igreja. E o que é que tem que se fazer com as más companhias? Corrijam, exortem, admoestem, corrijam, se necessário disciplinem ao ponto da expulsão, mas não permitam que um pouco de levedura, um pouco de fermento, estrague toda a massa. Não se deixem enganar. Existe um grupo dentro da igreja que está sustentando que não há ressurreição dos mortos. E se não há ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, vocês não têm salvação. Se vocês não têm salvação, vocês não têm esperança nem para a vida, nem para a morte. Esse pequeno grupo está contaminando vocês, não se deixem enganar. Tratem de resolver com esse pequeno grupo. Versículo 34. Voltai à sobriedade, como convém, e não pequeis mais, ou seja, negação da ressurreição do pecado, certo? Pecado contra Cristo. Porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. E eu digo isso para vossa vergonha. Aqui está o âmago de tudo. A negação da doutrina da ressurreição é uma negação do conhecimento de Deus. Meus queridos irmãos, o apóstolo Paulo está nos apontando para a realidade de que negar a ressurreição é negar o Cristo verdadeiro. Ou nós cremos num Cristo completo, ou nós cremos num ídolo, num falso Jesus Cristo. E o falso Jesus Cristo, crido por alguns aqui em Corinto, era um Cristo que não ressuscitou. E crer num Cristo que não ressuscitou é não crer em Deus, é crer em um falso Deus. Aqui existe um grande perigo para nós, não é verdade? Construir um Jesus Cristo conforme as nossas próprias convenções, conforme nossos próprios quereres, conforme nossos próprios desejos, é fabricar para a gente um ídolo, um Deus falso. Um Deus que existe para agradar as nossas necessidades intelectuais, sentimentais, emocionais, relacionais, espirituais, mas não crer num Deus que não se submete. Porque Deus não é domesticável, nós não podemos pegar quem é Deus e guardar dentro de uma caixinha. Deus é Deus e pronto. Nós que somos as criaturas. Não pequeis mais, porque alguns de vocês não têm conhecimento de Deus, e eu digo isso para a vossa vergonha. Ah, está vendo? Alguns aqui na igreja não têm conhecimento de Deus, mas eu tenho. Poderia se ensoberbecer, né? Mas eu digo isso para a vergonha de vocês, porque vocês estão deixando
com que a doutrina da ressurreição seja negada no seio de vocês. Veja que o apóstolo Paulo, ele traz a responsabilidade de cuidar da doutrina da igreja, não somente aos presbíteros, mas também à comunidade. Vocês, nós, como membros da igreja, somos responsáveis pela sustentação da verdade na igreja também. Ó Gálatas insensatos, não é ó pastores dos Gálatas insensatos, não, ó Gálatas insensatos, como vocês tão depressa saíram da mensagem do evangelho para um evangelho falso, que não é outro, porque não existe outro evangelho. Eu digo isso para vergonha de vocês, deixarem com que uma doutrina falsa exista entre vós. Eu quero fazer com os irmãos apenas 3 aplicações. A primeira delas é que um Cristo que venceu a morte nos dá poder diante da nossa própria morte. Um Cristo que venceu a morte nos dá poder diante da nossa própria morte. Meus amados irmãos, qual é a coisa que mais te abala? Qual é a coisa que mais te estremece? Qual é a coisa que mais te deixa fragilizado enquanto confiança, enquanto estabilidade emocional, enquanto qualquer coisa? Provavelmente é a morte. E a morte tem esse poder mesmo. A morte, ela não pode ser tratada pelos cristãos como uma banalidade, certo? Tem muitos cristãos que equivocadamente tratam a morte como, todo mundo morre. Uma coisa meio estoica, né? Tipo, isso acontece, tem que encarar o destino mesmo. Tipo, todo mundo vai morrer um dia. Tem até uma brincadeira que todo mundo faz, né? Passa na frente do cemitério e diz para um amigo que está do lado, olha o teu futuro ali. Tipo, mas nós não encaramos a morte assim. Jesus, ao ver o seu amigo morto, Lázaro, o que é que ele faz? O menor versículo da Bíblia, né? E Jesus chorou. Porque a morte, ela é a contravenção do propósito humano. É a realidade estampada de que o pecado entrou no mundo, de que há rebelião contra Deus, de que há inimizade contra Deus. Jesus trata a morte como algo que não deveria acontecer, como algo que lhe traz sentimentos tristes, mas não desesperadores. É necessário consolo diante da morte, porque ela nos entristece sim, mas ela não arranca do nosso coração a esperança. Principalmente para o crente, porque o crente é revestido de poder diante da morte, por se lembrar que a morte dos fiéis não é o fim, mas é o encontro com Cristo. A nossa morte, meus amados irmãos, não é entrada no escuro, num silêncio profundo, no descanso da alma. A nossa morte é a entrada no descanso celestial, no reconforto que Cristo tem para nós, na presença bendita e maravilhosa de Jesus Cristo. A morte para nós tem um significado diferente, que nos traz fortaleza num leito de hospital, que nos traz fortaleza diante do atestado de uma doença terminal, que nos traz fortaleza diante do fim da nossa própria vida nesse mundo. Porque o fechar os olhos do crente não é o fim, meus amados irmãos. É a primeira aplicação que eu quero trazer para os irmãos, porque essa foi a esperança daqueles que morreram e testemunharam até a morte. Foram para a morte com intrepidez, sustentando a fé. Não significa que eles não eram humanos, tá? Tipo, não abalo de jeito nenhum, vou vencer a morte, tipo, como uma pessoa super segura de si. Não é isso, nós somos todos vasos de barro, amém? É como diz Paulo, esmagados, mas não transtornados, né? Desesperados, atribulados, mas nunca desesperados. Diante da morte há fortaleza. Uma segunda aplicação que eu quero trazer para nós é que o testemunho cristão se dá também diante da morte. A gente pensa muito no testemunho cristão diante da vida. Como nós criamos nossos filhos, como nós trabalhamos, como nós nos vestimos, como nós negociamos, como nós ensinamos, como nós aprendemos, como nós falamos. E tudo isso é verdadeiro. Existe um ditado muito importante que diz que a Bíblia que muitos lerão, serão nós. A Bíblia que o seu vizinho nunca leu, talvez seja lida em você. Eu não estou dizendo que ele vai à fé
porque não precisa você pregar, suas obras vão somente, por si só, testemunhar o Evangelho. Mas eu estou falando que ele vai ver a verdade do Evangelho na sua vida, se há transformação ou não. É por isso que nós, por amor a Cristo, nós testemunhamos com responsabilidade. Isso implica no uso responsável do Instagram, do Twitter, né, das redes sociais. Eu vejo muita gente querendo causar nas redes sociais, pastores até e tal, querendo mostrar a sua grande liberdade que tem em Cristo, ofendendo o descrente, escandalizando pessoas. Isso é uma tolice muito grande, tá? É pecado, porque por amor ao descrente nós devemos testemunhar da verdade, porque a nossa vida pode ser algo que gera nele parafuso. Rapaz, fulano sofre, mas ele sofre de uma forma diferente. Ou então, o que é que dá motivo para fulano ser tão honesto no trabalho? Né? Isso testemunha, isso é verdade. Nós precisamos testemunhar quando tudo está bem. Mas quando a gente está perto do fim, como é que a nossa vida testemunha para os outros? Como que eu, você, poderíamos ser bênção para a pessoa que está no leito vizinho, no hospital, um dia que a gente fica internado? Já pensou nisso? Que nós estamos em missão sempre, até quando a gente está no leito do hospital. Que a nossa vida deve testemunhar de Cristo, mas no momento da morte também. Como nós morremos enquanto crentes, meus amados irmãos, testemunha para esse mundo de que a verdade do Evangelho é realmente verdade. Como nós nutrimos nosso coração hoje, trabalhamos a nossa mente e coração hoje no Evangelho, para que diante da morte, as pessoas vejam a nossa morte e digam, eu quero me batizar. Igual aconteceu aqui. O doutor chega para a pessoa e diz assim, olha, viemos fazer os exames hoje, tal, e você, a bateria. Ô doutor, cadê a pessoa que estava aqui do lado? Fulano. Morreu, foi embora ontem. Pô, eu quero ser batizado agora, em nome de Jesus. Por quê? Não, porque ele falava do Evangelho todo dia, e ele morreu com tanta fé. Eu também quero ter essa fé aí. Como que nós cuidamos do nosso coração hoje, para que isso aconteça no futuro? Não quero falar que, porque a gente só quer pensar na morte na hora da morte, né? Mas isso é tolice. Temos que usar nosso tempo hoje, para nutrir e cuidar do nosso coração, para que no futuro, meus amados irmãos, a nossa morte anuncie acerca da veracidade do Evangelho. Sabemos viver, mas sabemos morrer também. Pessoas que vão à fé pelo batismo, pessoas que vão ao batismo, vão à fé por causa dos mortos. Isso pode acontecer hoje, amém? Amém. E a terceira e última aplicação. Se Jesus não ressuscitou, não conhecemos a Deus. Se Jesus não ressuscitou, nós não conhecemos a Deus. O apóstolo Paulo disse que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. A palavra de Deus nos diz que nele habita corporalmente toda a plenitude de Deus. A palavra de Deus diz ainda que ele é o resplendor da glória do Deus Pai. Todos esses são ecos da veracidade, da realidade, de que Jesus Cristo é a imagem do Pai, e única imagem do Pai. Nós não vemos o Pai por nenhuma outra lente, por nenhum outro objeto, por nenhuma outra manifestação, senão unicamente pela pessoa de Jesus Cristo. Quem vê a Jesus vê o Pai. Só que esse Jesus, o qual vemos, e por meio dele vemos o Pai, é o Jesus Cristo, que é coeterno com o Pai. É o verbo que se fez carne, não é qualquer um Jesus. É aquele que nasceu da Virgem Maria, é aquele que padeceu sob Pôncio Pilatos, que foi crucificado, morto e sepultado. É aquele que é homem e Deus ao mesmo tempo. Esse Jesus Cristo é o que morreu sob Pôncio Pilatos, que foi crucificado, que foi sepultado, que desceu à mansão dos mortos, mas é o mesmo que ressuscitou ao terceiro dia. Não é um Jesus Cristo somente até aqui, mas é o Jesus Cristo completo. O Jesus que nos revela o Pai é o Jesus que morreu e que ressuscitou e que está à destra do Deus Pai, e que um dia há de vir julgar os vivos e os mortos. Se nós não cremos nesse Jesus, mas no Jesus lapidado, higienizado por nossa cultura materialista,
esse Jesus não revela o Pai. Esse Jesus não revela Deus. E quem crê num Jesus conforme as suas próprias ideias não tem conhecimento de Deus. E se nós modificamos Jesus na igreja, a igreja deixa de ser igreja e ela passa a cultuar a Deus nenhum verdadeiro, mas somente a deuses falsos. É por isso que a terceira aplicação que eu quero fazer para a gente é essa. Só há conhecimento verdadeiro de Deus em Jesus Cristo. E esse Jesus Cristo é o Jesus Cristo que ressuscitou. Amém? É o Jesus Cristo que passou pela morte, mas que ressuscitou. Porque Jesus, ele não revela o Pai somente pela palavra. Jesus revela o Pai na sua pessoa. Nós guardamos não a sua mensagem, nós guardamos a sua pessoa. A igreja é o corpo de Cristo, que é a cabeça. Ela é o corpo visível de Cristo. Ela guarda não somente a palavra, mas ela guarda também a pessoa de Jesus Cristo, que habita nela. E esse Cristo é vivo. Amém? Quero orar para encerrar. Em seguida a gente vai para o próximo momento de culto. Pai Santo, obrigado por tua palavra. Obrigado por tua graça sobre as nossas vidas. Obrigado pela morte e ressurreição de Jesus, que nos traz salvação, justificação e garante para nós a futura glorificação. Obrigado, Pai, por tua palavra, que lemos, que aprendemos mais de ti. Que o teu Filho seja o nosso consolo na vida e na morte. Ó Pai, que a nossa vida testemunhe a outros acerca do teu Filho e que isso ocorra até o dia dos nossos últimos dias nesse mundo. Que isso ocorra também, ó Deus, no nosso sofrimento ou no leito de morte. Que nutramos o nosso coração hoje com a tua palavra, ó Deus, para que quando vierem os dias difíceis, nós tenhamos palavras para trazer à nossa mente. E palavras essas que nos tragam esperança, que reconfortam o nosso coração, para que sejamos fiéis a Ti até o fim. Nos guarda na Tua graça, ó Deus. Nós não queremos ser guardados na nossa capacidade de enfrentar o sofrimento, porque nós não temos nenhuma. Nós confiamos somente na Tua graça, que nos encaminha, mas também nos acompanha. Nós não queremos ser fortes em nós mesmos, nós queremos ser fortes no Teu poder, no Deus que ressuscita os mortos. Faz isso na vida dos nossos irmãos aqui presentes, faz isso nas nossas vidas, ó Deus. Nos dá fortaleza na esperança da ressurreição. Nos faz guardar a ressurreição corpórea de Jesus Cristo, mas nos faz também aguardar a nossa. Nos dá confiança no dia da morte e nos dá confiança, ó Deus, no dia a dia. Em nome de Jesus nós te oramos a Ti, ó Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.